Pois bem, vamos à demonstração do que são os equipamentos de avaliação quantitativa dos agentes químicos e físicos. Lembrando que o agente biológico ele não é avaliado quantitativamente para fins de saúde e segurança do trabalho. Nós temos aqui alguns equipamentos que nos foram disponibilizados para a apresentação a vocês e dentre eles nós temos aqui, por exemplo, um equipamento que nós conhecemos como bomba gravimétrica, que é um equipamento de avaliação de particulados no ambiente de trabalho. Essa é uma bomba gravimétrica, é um equipamento utilizado para avaliação de particulados em ambiente de trabalho. Ele é acoplado próximo ao sistema respiratório, aparelho respiratório do trabalhador, e ele faz uma simulação da respiração do trabalhador. E falta aqui o filtro, né, o local para colocar o cassete, né, que faz a coleta dos agentes químicos e é enviado para um laboratório. O laboratório vai identificar a quantificação e que tipo de agente particulado foi encontrado no ambiente de trabalho. Esse equipamento é um decibelímetro ou um medidor de nível de pressão sonora, mas de avaliação instantânea. Ele é normalmente utilizado para avaliação para fins ambientais, né, atendimento a normas ambientais, mas também pode ser utilizado para a saúde e segurança do trabalho. Porém, o cálculo do nível de exposição normatizado ou do nível de exposição dentro dos parâmetros que estabelece a NR15, ele deve ser feito manualmente quando se utiliza esse equipamento, porque você não vai encontrar o LEQ, né, o nível equivalente ou a dosagem com esse equipamento, porque ele não é o dosímetro, ele é um decibelímetro. O decibelímetro, vocês percebem que é um equipamento de um tamanho considerável, um peso considerável, e de acordo com a legislação, a avaliação do agente físico ruído em ambiente de trabalho, ela deve ser feita próximo ao ouvido do trabalhador. Ou seja, o trabalhador teria que movimentar-se com o equipamento desse peso e desse tamanho pendurado ao seu corpo, e isso não seria viável, por isso não utilizamos esse equipamento, por exemplo, para fazer a avaliação de nível de pressão sonora para ambientes de trabalho. Este equipamento é um medidor de lux ou de luminância, né, conhecido como luxímetro. Antigamente a NR15, seu anexo 4, falava sobre a luminância ser passível de pagamento de adicional de insalubridade. Então, era considerada como um agente insalubre e atualmente ela é apenas considerada para nível de conforto em ambiente de trabalho. E a avaliação é feita por via do luxímetro e existem normas específicas que tratam sobre os níveis toleráveis, os níveis aceitáveis para ambientes de trabalho. O luxímetro, esse equipamento eletrônico, né, digital, ele funciona com um sensor, é um sensor fotossensível, né, ele capta a quantidade de luminância no ambiente e o equipamento avalia a quantidade, a presença de lux nesse ambiente. A avaliação é feita normalmente onde o trabalhador desenvolve sua atividade, como por exemplo em cima da mesa. Se for um trabalhador que trabalha com exigência de esforço intelectual, trabalhador que trabalha com digitação, com escrita, com desenho, existem parâmetros, né, níveis mínimos de lux que são obrigatórios para que se garanta o conforto no ambiente de trabalho. Esse equipamento é um termoanemômetro, né, ou um anemômetro. Ele avalia a velocidade do ar em ambiente de trabalho. Para você ter uma ideia, a NR17, que trata sobre ergonomia, ela nos fala sobre a temperatura efetiva do ar e sobre a velocidade do ar, que é ideal para que se tenha conforto em ambiente de trabalho. O anemômetro, ele vem com esse avaliador da velocidade do ar e você pode também acoplar no seu circuito uma outra parte do equipamento que vai fazer a avaliação da quantidade de umidade do ar. É um equipamento eletrônico, né? Ele possui uma ventoinha que vai fazer o cálculo da velocidade do ar, né? Ele é bastante sensível e por meio da substituição desse controle, você pode fazer o cálculo tanto da velocidade do ar quanto da umidade do ar no ambiente de trabalho. Esse é um multímetro de gases ou avaliador multigases, alguns chamam de avaliador de 4 gases. É um equipamento utilizado
especialmente, né, e especificamente para avaliações de ambientes onde se tem a presença do chamado espaço confinado, aquilo que é regido pela nossa norma de número 33, a NR 33. Para adentrar em espaços confinados, é preciso ter um avaliador instantâneo da presença de gases. Normalmente, comumente, esses equipamentos, eles vêm próprios para avaliar 4 gases, dentre eles a presença mínima ou máxima, um nível aceitável de oxigênio. Além disso, avaliam o gás sulfídrico, né, a amônia, avaliam o CO2. Por quê? A presença desses gases ou a quantidade excessiva desses gases num ambiente confinado, ela pode trazer prejuízos à saúde do trabalhador e até causar alguns acidentes. O medidor multigases, ele funciona como uma espécie de aviso, né, instantâneo. Ele é um avaliador instantâneo da presença de gás ou do excesso ou da ausência de oxigênio dentro de um ambiente. O trabalhador adentra no ambiente de trabalho com esse equipamento ligado e ele emite um alerta sempre que o ambiente não estiver propício para adentrar sem o equipamento necessário para a proteção do trabalhador. Este é um medidor de estresse térmico, né? O pessoal conhece muito aí como IBUTG, ou chamam de medidor de temperatura, medidor de calor, mas o nome correto é medidor de estresse térmico. Ele funciona como um avaliador de 3 parâmetros. Ele tem aqui um termômetro de bulbo úmido, um termômetro de bulbo seco e o termômetro de globo. Cada um desses termômetros, esses 3 termômetros, avaliam um parâmetro diferente. Esse, por exemplo, de bulbo úmido, ele funciona com água destilada. Você coloca água destilada e a partir do momento que está avaliando, tem que estar com essa água destilada aqui. A junção dessas três condições, desses 3 termômetros, ao final da avaliação, nos dará um nível de estresse térmico que é calculado juntamente com a carga de trabalho do trabalhador, porque a susceptibilidade individual de cada trabalhador ou do local de trabalho ou da atividade, ela vai interferir e influenciar na condição de estresse térmico desse trabalhador.